Você já se sentiu como se faltasse algo, mesmo tendo tudo? Já buscou respostas em livros, na religião, mas ainda se sente perdido? E se eu te dissesse que existe um versículo, um ensinamento de Jesus que foi escondido por mais de 1000 anos e que pode ser a chave para uma transformação profunda na sua vida? Um versículo que transcende o tempo, que foi revelado em um texto antigo e que a maioria das pessoas desconhece a existência? Prepare-se, porque você está prestes a conhecer uma verdade que a igreja não quer que você saiba. Neste vídeo, vamos explorar um dos textos mais surpreendentes da história, o Evangelho de Tomé. Vamos mergulhar em seus ensinamentos, desvendar seus mistérios e, principalmente, entender o poder transformador desse versículo, que, apesar de não estar na Bíblia como conhecemos, carrega uma sabedoria que pode mudar a sua percepção sobre a vida, a morte e o reino de Deus. Prepare-se para questionar tudo o que você já ouviu e descobrir uma conexão mais profunda com o divino. Ao final deste vídeo, você não só vai conhecer um ensinamento inédito de Jesus, mas também vai ter acesso a ferramentas que te guiarão na sua jornada de autoconhecimento. Você vai entender o poder da humildade, da unidade e do amor incondicional, além de descobrir que o reino de Deus não está em um lugar distante, mas sim dentro de você. Se você busca uma vida com mais propósito, clareza e conexão com o divino, este é o vídeo que você precisa assistir. Permaneça comigo e vamos trilhar juntos esse caminho de descobertas. É curioso como, em meio à abundância de informações e recursos, muitos ainda sentem um vazio profundo, algo que nem os melhores livros de autoajuda conseguem preencher. Já percebeu isso? É como se, mesmo com as respostas à mão, algo vital continuasse escapando pelos dedos. Talvez você já tenha buscado na religião, tentando encontrar uma orientação sólida, mas acabou esbarrando em dúvidas ainda maiores. Imagine agora um ensinamento de Jesus Cristo que foi deliberadamente ocultado por séculos. Um versículo que carrega sabedoria e graça suficientes para transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Não é intrigante pensar que algo tão poderoso pode ter sido escondido? Ao longo da história, muitos textos foram perdidos ou deliberadamente silenciados, deixando lacunas nas mensagens que chegaram até nós. Pense nisso. O que mais pode estar guardado em pergaminhos esquecidos, longe dos olhos curiosos? O Evangelho de Tomé, por exemplo, é um desses textos que desafiam as narrativas tradicionais e oferecem uma perspectiva reveladora. E se dentro dele houvesse um tesouro escondido, uma chave para a verdadeira redenção? A busca por respostas pode parecer interminável, mas talvez o que você procura esteja muito mais próximo do que imagina. Basta ter coragem para descobrir. O Evangelho de Tomé não é apenas um texto antigo, é uma verdadeira joia escondida, carregada de mistérios que intrigam estudiosos e crentes há séculos. Esse manuscrito, descoberto no século passado, é composto por 114 ditos atribuídos a Jesus Cristo, muitos deles ecoando com uma sabedoria única e profundamente transformadora. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não narra eventos, mas foca diretamente nas palavras de Jesus, como se fossem ensinamentos íntimos, quase confidenciais. Um desses ditos, em especial, promete revolucionar a forma como você compreende a vida e o reino de Deus. É como se cada palavra fosse um convite para uma nova jornada espiritual, uma abertura para uma revelação que a maioria nunca ousou imaginar. Mas o que torna esse texto tão especial? Ao contrário do que você encontra nos evangelhos canônicos, o Evangelho de Tomé desafia a ideia de que o reino de Deus é algo distante, reservado para um futuro incerto. Ele sugere que o divino está aqui e agora, presente em cada momento e em cada um de nós.
Imagine como seria viver com essa consciência, sabendo que a conexão com o Criador não depende de templos ou rituais, mas de um despertar interior. Talvez, ao mergulhar nesse ensinamento, você descubra que a sabedoria não está apenas nos livros, mas também na experiência viva do amor e da graça, que transcendem qualquer compreensão humana. A humildade, muitas vezes, é vista como fraqueza em um mundo que valoriza a competição e o egoísmo. Mas Jesus Cristo mostrou, através de suas palavras e ações, que a verdadeira força está na capacidade de se colocar no lugar do outro, de amar sem esperar nada em troca. Lembra-se de quando ele lavou os pés dos discípulos? Esse simples ato simboliza que o maior entre nós é aquele que serve. E isso não é apenas uma lição moral, é um convite para refletir sobre como vivemos e interagimos com os outros. Imagine o impacto de pequenas ações diárias, como ajudar um vizinho ou ouvir alguém que precisa desabafar. São nesses gestos que começamos a experimentar o verdadeiro reino de Deus, que não está em templos, mas em nossos corações. Quando falamos de unidade, estamos tocando em algo profundo. A percepção de que todos somos parte de algo maior. É como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Isso significa que, quando agimos em amor e compaixão, estamos fortalecendo esse corpo e trazendo o céu para a terra. O amor incondicional não é uma ideia distante. É algo que podemos praticar diariamente, seja perdoando alguém que nos feriu ou simplesmente demonstrando gentileza em momentos inesperados. E é aí que está a maior revelação. O reino de Deus não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade que pode ser vivida agora, com cada escolha e cada atitude. É fascinante como alguns ensinamentos podem atravessar séculos, desafiando convenções e despertando perguntas que poucos ousam fazer. Um desses ensinamentos ocultos no Evangelho de Tomé nos convida a olhar para dentro de nós mesmos como o verdadeiro templo de Deus. Jesus Cristo, em seus momentos mais íntimos de sabedoria, declarou: "O reino de Deus está dentro de vocês e ao seu redor." Já parou para refletir o que isso significa? Não é sobre buscar fora, em práticas complicadas ou promessas distantes, mas sobre enxergar o divino na sua própria existência, na forma como você vive e ama. Imagine o impacto de começar cada dia com essa consciência, olhando para cada desafio como uma oportunidade de manifestar a graça que já habita em você. Mas desvendar mistérios como este exige coragem para questionar as crenças que aceitamos como absolutas. Quando Jesus mencionou que aquilo que está escondido será revelado, ele não estava apenas falando de segredos físicos, mas de verdades espirituais que se tornam claras para aqueles dispostos a buscar com sinceridade. Isso pode significar uma mudança na forma como você enxerga a vida e até mesmo a morte. Não como um fim, mas como uma transição para algo maior. E se, ao invés de temer o que está por vir, você decidisse viver plenamente o presente, honrando a sabedoria divina em cada escolha? Essa transformação começa quando abrimos os olhos para as possibilidades que sempre estiveram bem diante de nós, esperando para serem reveladas. A humildade é a chave para destrancar as portas da verdadeira conexão espiritual. Jesus nos mostrou isso de forma prática ao se humilhar e viver entre os mais simples, ensinando que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mateus 23, 12. Praticar a humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo, colocando o bem dos outros em primeiro lugar. Experimente isso em seu dia a dia. Escolha ouvir ao invés de falar, ajudar sem esperar retorno.
Você verá que nesses momentos o reino de Deus começa a se manifestar em sua vida, trazendo uma paz que não pode ser encontrada em outro lugar. O amor incondicional, por sua vez, é o maior reflexo de Deus em nós. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele demonstrou que o verdadeiro amor não é egoísta nem condicional. É um amor que abraça o outro mesmo nas falhas. Imagine como seria aplicar esse princípio hoje. Perdoar alguém que te magoou ou ajudar uma pessoa sem esperar reconhecimento. Essas ações simples podem parecer insignificantes, mas carregam uma força transformadora. Afinal, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ele não está em templos de pedra, mas no amor que transborda do coração de quem escolhe viver como ele viveu. Questionar tudo o que você já ouviu pode ser uma das experiências mais libertadoras da sua vida. Jesus Cristo, ao longo de sua jornada, desafiou o sistema religioso e as normas estabelecidas, propondo uma visão radical do amor e da graça divina. Ele não veio para reforçar as tradições humanas, mas para mostrar que o reino de Deus vai além das regras de homens. Ele disse: deixem os mortos enterrar os seus próprios mortos. Mateus 8:22. Isso é mais que uma simples provocação. É um convite para deixar para trás aquilo que já não serve mais, questionar as verdades estabelecidas e, assim, encontrar algo mais puro e verdadeiro. A transformação começa quando você decide que está pronto para ver além do que é aceito, sem medo de se desviar do caminho comum. E como você pode fazer isso na prática? Uma boa forma é começar a questionar não só as crenças da religião, mas também a maneira como você vive. Examine as suas atitudes diárias, os hábitos que você tem e até os pensamentos recorrentes. O que realmente alinha sua vida àquilo que Jesus ensinou? Pergunte-se o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. E de que maneira você pode aplicar isso, não em um conceito abstrato, mas em ações concretas? Desafiar o que você sempre pensou ser verdade pode ser o primeiro passo para uma conexão mais profunda com o divino, algo que vai além das palavras, mas que ressoa em sua vida diária. À medida que você questiona, também vai descobrir uma nova perspectiva sobre a vida, o reino de Deus e seu papel nesse grande plano. O autoconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira transformação. O Evangelho de Tomé, com seus ensinamentos únicos, nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e compreender que o reino de Deus não está em algum lugar distante, mas já habita em nosso coração. Jesus nos ensinou que o que está dentro de ti te salvará. E isso nos leva a entender que o divino já está em nós, esperando para ser reconhecido. Esse ensinamento não é apenas uma reflexão teórica, mas algo que pode ser vivido de maneira prática, todos os dias. Como você pode aplicar isso? Pergunte-se: o que está em mim que ainda não reconheci? Talvez seja uma habilidade que você negligenciou, uma característica que precisa ser trabalhada, ou até mesmo um talento que Deus te deu, mas você ainda não se deu conta. O autoconhecimento é a chave para abrir as portas desse potencial. Mas esse processo de autoconhecimento vai além da reflexão interna. Jesus, em sua sabedoria, nos deu ferramentas práticas para cultivar uma vida de conexão com o divino. Práticas como o perdão, a humildade e o amor incondicional são essenciais para qualquer jornada de crescimento pessoal. Comece o seu dia praticando o perdão, não só para os outros, mas também para si mesmo. Lembre-se de que você não precisa ser perfeito para experimentar a graça de Deus. E à medida que vai incorporando esses ensinamentos no seu cotidiano, vai descobrir que o autoconhecimento é um processo contínuo. O reino de Deus, com toda a sua sabedoria e poder transformador, começa a se manifestar de dentro para fora, e a transformação, antes limitada ao interior, passa a se refletir em tudo o que você faz.
Quando você reconhece esse potencial em si, começa a ver a vida de uma forma totalmente nova. O poder da humildade é uma chave fundamental para a verdadeira transformação espiritual. Quando Jesus ensinou sobre a humildade, ele não estava falando de uma virtude passiva ou fraca, mas de uma força transformadora. Quem se humilhar será exaltado, disse ele. Mateus 23:12, revelando que a verdadeira grandeza vem da disposição de servir, de colocar o outro à frente de si mesmo. Isso pode ser desafiador, mas imagine como seria diferente o mundo se todos praticassem essa humildade genuína, começando com pequenos gestos no dia a dia. Ouvir mais do que falar, ajudar sem esperar nada em troca, reconhecer que todos têm algo a ensinar. Esses pequenos atos podem ser a base de uma transformação que vai além de si, tocando a vida daqueles ao seu redor. A unidade e o amor incondicional, que andam de mãos dadas com a humildade, são essenciais para vivermos de acordo com o ensinamento de Jesus. Em João 13:34-35, ele disse: "Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." Isso não é uma sugestão, mas uma ordem para refletirmos o amor divino em nossas ações diárias. Você pode começar praticando a unidade em seu ambiente, seja na família, no trabalho ou com os amigos, buscando sempre o bem-estar coletivo. O reino de Deus, como Jesus revelou, está dentro de cada um de nós. Quando começamos a viver esses princípios de humildade e amor, nos tornamos canais da transformação que Jesus desejava para o mundo. E assim, encontramos nossa verdadeira conexão com o divino. Agora que você teve a oportunidade de mergulhar nesses ensinamentos transformadores de Jesus Cristo, é hora de refletir. Você já entregou sua vida para Ele? Já se permitiu viver de acordo com os princípios de humildade, amor incondicional e sabedoria que Ele nos ensinou? A grande mudança começa quando você decide abrir o coração para a graça divina, permitindo que ela guie suas ações e pensamentos. O reino de Deus não está em um lugar distante, ele está dentro de você, aguardando para ser revelado. Eu te convido a dar esse passo hoje. Se você sente o chamado de viver uma vida com mais propósito, clareza e conexão com o divino, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como aplicar esses ensinamentos em sua vida. Não deixe a chance de transformar sua vida passar. O que você faz hoje reflete em sua jornada de fé e autoconhecimento. Está pronto para viver a plenitude de tudo o que Deus tem para você? Vamos juntos trilhar esse caminho.